Tudo bem com vocês? Gabriel Custódio aqui de novo. Nessa aula vamos falar de Flexbox, tá? Gente, a melhor coisa que vocês podem aprender aí com CSS, estilização e layout de páginas, tá? É a solução para a maioria dos problemas que temos de layout, beleza? E hoje a gente vai dar uma olhada aqui no que é esse Flexbox, o que ele faz, quais são suas propriedades, como utilizar, beleza? Primeiro na teoria, depois a gente faz um pouco na prática, beleza? Então vamos lá. O que é o Flexbox, tá? O Flexbox ele é uma forma mais precisa de posicionar e distribuir o espaço, né, entre os itens aí da sua página, tá? Dos seus elementos, dos seus containers, tá? Ele é a solução para o problema clássico, né? Tem aquela piada, né, sobre o que faz, como que faz para centralizar elementos do CSS, né? O Dev Senior lá colocando no Google como eu centralizo elementos do meu CSS e tal, né? Fica apanhando para isso. Então, o Flexbox é a solução para isso. Não é porque o Flexbox é difícil, é porque não existia o Flexbox, tá? É uma solução relativamente nova aí no mundo do CSS e que trouxe uma solução muito elegante para esse problema, tá? Então, ele faz com que a gente consiga dar responsividade e consiga centralizar e justificar e organizar os elementos, né, os layouts, facilmente na nossa página, tá? Então ele distribui esses itens, ele consegue controlar o tamanho, disposição e ordem desses itens, tá? Largura e altura, para que ele caiba de forma harmônica, assim, na página, tá? A gente consegue especificar todos os parâmetros, tipo qual vai ser o espaço entre eles, qual vai ser a disposição, né? Se é em coluna, se é em linha, né? A gente consegue especificar tudo isso, tá? Então ele dá ao container, né? A gente tem que ter uma coisa muito clara, né? Eu tenho um container e aí eu tenho elementos dentro desse container, tá? Então ele dá esse container, digamos, pode ser a página inteira, pode ser uma section, enfim, ele dá esse container a habilidade para controlar o tamanho dos itens que estão dentro dele. Então, assim, aumentando e diminuindo esse container, os elementos dele não vão ter overflow ou não vão sumir, né? E tal. Eles vão sempre ficar bem organizadinhos, tá? E eles sempre vão preencher o espaço disponível de acordo com o tamanho do container, beleza? Então você consegue ter uma melhor visualização, você consegue ter responsividade, você consegue centralizar e dispor esses itens facilmente na view, tá? Então, outra coisa importante é que o Flexbox não pressupõe uma direção, tipo igual o block, né, que é sempre vertical, e o inline, que é sempre horizontal. O Flexbox depende do que você especificar e da disposição dos itens, tá? Ele é multidirecional, assim, né? Não, ele é unidirecional, né? O grid que é multidirecional, mas assim, em si, ele não tem uma direção, que nem o block, por exemplo. O block sempre é vertical, né? O inline sempre é horizontal. O Flexbox depende, dá para especificar, beleza? Isso é importante entender. E o que eu preciso saber para lidar bem com um layout Flexbox? Então a gente tem alguns conceitos, algumas coisas que a gente tem que entender para poder sacar por que existe, como que funciona esse cara, né? São umas terminologias bem importantes, tá? A gente vai passar por elas. A primeira terminologia é o main axis, tá? Axis é eixo, main é principal, tá? Então, assim, é legal a gente ver o conceito em inglês, acho que até assimilar em inglês às vezes é mais fácil, porque quando a gente fala em eixo e tal, né, perpendicular e tal, a galera lembra da geometria analítica da escola e já assusta, né? Mas vamos tentar usar os dois termos, tá? Se você não aprendeu geometria analítica da sua escola, a gente fala main axis, você aprende por esse conceito, acho que é mais fácil, tá? Ali eu tenho uma imagem que mostra bonitinho aqui pra vocês o que é cada coisa, tá? Você olhando aí, você já consegue entender, né? Mas eu tenho as definições também, tá bom? Então, axis, eixo, main, principal. Então, o eixo principal de um container flexível, né, um container que a gente coloca a propriedade flex, é o eixo primário do que os itens estão dispostos, né? Como eu disse lá antes, ele não pressupõe se ele é vertical ou horizontal. Portanto, o main axis depende disso, né? Se eu falar que ele é horizontal, ele vai ser horizontal. Se eu falar que ele é vertical, o main axis vai ser vertical. É importante saber isso, porque a gente tem um outro cara que chama cross axis, que é tipo o eixo que cruza, né? O eixo perpendicular, no caso, né? Ele sempre vai ser o oposto. Então, assim, se o main axis for horizontal, o cross axis vai ser vertical. Se o main axis for vertical, o cross axis vai ser horizontal, beleza? É sempre perpendicular. Então vai depender do jeito que os elementos estão dispostos, vai depender do que você especificar, tá? Mas o importante é entender que o main axis é esse eixo principal que guia a disposição dos itens desse container. Vamos olhar ali na imagem, ó. Você tem o main axis, né, que é esse vermelho, que tá assim. Como que estão os itens? Tem um item 1 aqui e o item 2 aqui, né? Eles estão na horizontal. Então, o main axis é horizontal. E o cross axis, por sua vez, vai ser vertical, tá? Depois a gente vai falar precisamente dele, tá? Então aí a gente tem o main start e o main end, né? Se eu tenho esse main axis que vai aqui na horizontal, o main start é à esquerda, o main end é o último à direita. Então ele vai do main start ao main end, da esquerda para a direita, tá? Então os itens é a sequência com que os itens são dispostos, né? Vão do start para o end, da esquerda para a direita, beleza? Ali você tem um pontilhadinho azul mostrando o main start e o main end, tá? Aqui da esquerda para a direita, no sentido do main axis. Ah, e se for vertical? Aí o start vai ser em cima e o end vai ser embaixo, tá? É importante sempre ter noção que esse main axis, tudo que é main, né? Main axis, main start, o main e o cross, né? É tudo relativo, depende do que você especificar e tudo muda junto, tá? Main size. O main size é o tamanho do container, tá? Independente do que esteja dentro dele, né? Vai ter o tamanho. Eu posso ter 20 itens aí. Se eu especifiquei o main size, ele vai tentar colocar os 20 itens nesse main size, tá bom? E se eu não especificar main size, ele vai pegar o tamanho dos itens dentro dele. Vamos supor que eu coloquei 10 itens, cada um com tamanho 1, o tamanho do main size vai ser 10, tá? E se eu especificar um espaçamento entre eles, digamos, de mais 1, né? Então o espaçamento vai ser 20, né? Que vai ser 10, mais 1 para cada um. Né? Na verdade, acho que 22, porque vai ter um no começo e um no final, tá? Então é
é isso, tá? Se eu não especifico main size, ele vai ser o tamanho somado dos seus itens, né? Dos seus flex items interiores ali. Se eu especificar, ele vai ter um tamanho fixo e ele vai tentar mudar o tamanho de todo mundo que está dentro dele para caber neste tamanho, beleza? Esse é o main size. Bom, do outro lado da moeda a gente tem os valores perpendiculares, né? O cross axis, né? O eixo perpendicular vai ser da mesma forma que eu falei. Eu já expliquei que se eu tenho um main axis aqui que está horizontal, meu cross axis vai ser vertical. Se eu tenho um main axis vertical, meu cross axis vai ser horizontal, beleza? Então ele é o eixo transversal, o eixo perpendicular, tá? E a sua direção depende da direção do eixo principal. Então, como eu disse, sempre relativo, tá? E da mesma forma, o cross axis cross end vai ser de cima para baixo, da esquerda para a direita, né? Se o cross axis for vertical, como está ali na imagem, é de cima para baixo, né? O cross start é o começo, o cross end é o topo, né? O cross end é a base, né? O final, né? Vai de cima a parte de baixo, né? Se for o contrário, é da esquerda para a direita, beleza? E o cross size, ele é o tamanho aqui, né? Nesse caso vai ser a altura, né? Porque o tamanho desse sentido, né? Então, se o cross size poderia ser a largura, caso fosse horizontal, né? O cross axis, né? Mas aqui ele é a altura porque o cross axis ali tá vertical, tá? E ele é essa altura. E da mesma forma que o nosso main axis, a altura dele vai ser fixa, ele vai tentar colocar todo mundo naquela altura, né? Nesse caso. E caso eu não especifique nada, ele vai ter a altura dos itens que estão dentro. Perfeito? Deu para entender? Sempre tenta regular esse negócio do relativo, é um pouquinho difícil pegar, mas quando pega, é bem intuitivo, acho que é bem intuitiva a explicação, né? É um pouco só difícil a gente articular assim no dia a dia, quando tá mexendo com essas tecnologias, mas eu acredito que seja bem tranquilo de entender e assim, com o uso, com alguma prática, a gente consegue entender também, tá? Ok, mas quais são as propriedades? A gente viu ali as terminologias, né? A gente viu ali as dimensões e tal, né? E como que a gente usa isso, né? A gente sabe esses caras, a gente vai usar ele como parâmetros ali, né? Terminologias que a gente usa ali nas propriedades, mas quais são as propriedades? Como a gente usa o Flexbox, como a gente trabalha com esse tipo de layout, tá? Então a gente vai ver as propriedades que a gente usa para os elementos pais, né? Os containers, e os elementos filhos, que são os que estão dentro dos containers, que podem ser outros containers também, tá? Então, ó, eu coloquei uma imagem aqui já muito clara, né, do que é o elemento pai e o que é o elemento filho, né? Repara que o elemento pai aqui tá aí em negrito um pouquinho maior, porque a gente vai falar dele primeiro, depois vamos falar dos elementos filhos. Mas repara aqui, ó, o elemento pai, essa parte roxa, é o container, tá? É o que contém os elementos dentro dele. E os elementos filhos são os itens que estão dentro desse container, beleza? Então, primeiro vamos falar do elemento pai, é o cara que contém todo mundo e que vai organizar quem tá dentro dele, beleza? Então, ó, a primeira propriedade importante do elemento pai é o display, tá? Quando a gente definiu bastante lá no nosso CSS o display, né, a gente consegue já definir que ele é um container flexível, um container flex, tá? Então ele define o container flex, né? Você poderia colocar inline ou block também, enfim, mas se a gente coloca flex, a gente está definindo que é um flex box, tá? Então é aqui que tudo começa, né? Se a gente quer começar a trabalhar com flex box, né, a gente pega lá um container qualquer e coloca o display dele flex. Aí a partir dele a gente começa a conseguir controlar os elementos, como os elementos são dispostos dentro dele. Maravilha? Beleza. Outra propriedade é o flex direction, né? Lembra que eu falei que o flex ele não tem um main axis ali, um eixo principal definido, como tem o block e o inline, né? O block é sempre vertical, o inline sempre horizontal. É aqui que a gente define isso. A gente pode definir se ele é uma row, se ele é uma column, né? Então se ele é horizontal, se ele é vertical. E eu posso também usar dois outros muito legais que a gente até usou numa live code, né? Que é o row reverse e o column reverse. O row reverse é tipo a coluna ao contrário. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que os itens dentro de um container eles têm uma ordem, né? Pode ser a ordem de aparição ali no documento, HTML, por exemplo, e pode ser também uma ordem que a gente especifique, tá? E essa ordem, por exemplo, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, 3, 99, depois a gente vai ver isso. Aí ele coloca em ordem ali, tá? Então, se a gente colocar, por exemplo, o column reverse, ele vai criar essa coluna começando do último item para o primeiro, tá? Ele basicamente inverte ali o sentido um pouco do eixo, tá? Mas eles trabalham de forma muito parecida, só basicamente eles invertem aí a ordem do jogo, tá? Mas, enfim, é aqui que a gente consegue, com essa propriedade, Flex Direction, que a gente consegue definir se ele vai ter uma main axis horizontal ou vertical. Perfeito? Beleza. Agora a gente tem o Flex Wrap, tá? Esse wrap é quando a gente quer colocar ele, permitir que ele seja agrupado em mais linhas, tá? Então, assim, de padrão, se você não especificar nada, ele vai tentar colocar todo mundo na mesma linha, assim como está aqui na nossa imagem, né? Vai tentar colocar todo mundo ali, tá? E você pode alterar isso para que caiba em mais linhas, né? Conforme a necessidade, né? Se, por exemplo, eu coloquei uma largura fixa ali, né? E vamos supor que cada item também tem uma largura. E aí cabe 3, vamos supor que, e quando tem 3 ele vai ficar na mesma linha. Mas quando eu tenho 4, ele vai fazer uma linha a mais e colocar esse cara ali, tá? Então o wrap ele vai tentar o wrap é tipo embalar, né? Ele vai tentar embalar ali do tamanho que você colocar, tá? Então eu posso colocar o flex wrap como no wrap, que é o padrão, né? Que não vai tentar embalar esse cara em duas linhas, né? Eu posso colocar o wrap, que ele vai ajudar a agrupar com mais linhas, né? No mesmo sentido, né? Supondo que seja, por exemplo, horizontal, ele vai fazer duas linhas, se for coluna, né? Ele vai fazer outra coluna assim do lado, tá? E o wrap reverse é a mesma coisa ali da ideia do column reverse e tal, que ele vai pegar pela ordem oposta, beleza?
E aí eu tenho o Flex Flow, tá? Opa, que ele é um atalho, né? Ele pega o Flex Direction e o Flex Wrap junto, né? Então, assim, eu consigo com ele já estabelecer os dois. Ó, olhando aqui, você vê que eu posso colocar, eu posso colocar Column, Row, né? E o outro eu posso colocar Wrap e tal. Aqui eu posso dizer que já é uma column wrap. Se eu quiser uma wrap reverse, eu posso colocar column wrap reverse. Ou eu posso colocar column reverse wrap, tá? Eu consigo colocar, tipo, sempre o primeiro, né? É o nosso flex direction. Aí eu dou um espaço e eu coloco o nosso flex wrap, tá? O valor padrão é row, né? Linha, no wrap, né? Que é isso que a gente tá vendo aqui no canto, né? Que é em linha, sem nenhum tipo de wrap, tá? Bom, agora, uma das propriedades mais importantes do elemento pi, tá? Que é o justify content. Se não a mais importante, tá? Muita atenção, tem até uma imagem diferente aqui, muito autoexplicativa do que é esse cara, tá? Então ele define como... Ó, a gente está falando do pi, né? Do container principal. Esse container principal tem itens dentro dele, tá? O justify content, ele define o alinhamento desse container, desses elementos, ao longo do eixo principal, né? Então aqui eu tenho horizontal, vai ser ao longo desse eixo horizontal, tá? E se eu tiver vertical, vai ser ao longo desse eixo vertical, tá? Então, ele distribui, né, esse espaço, até que eles atinjam o seu tamanho máximo. E também tem um controle sobre o alinhamento. Então, eu vou explicar como funciona. Então, a gente pode colocar várias propriedades, né? Tem o Flex Start, Flex End, Center, Space Between, Space Around, Space Even. Esses são os principais. Tem alguns mais, mas vamos pensar só nisso, tá? Se eu coloco ali, então, alguns itens, né? Cada um deles tem uma margem, ali, um espaçozinho entre eles. Se eu coloco Flex Start, ele vai pro start do main axis, lembra do main start? Então, ali, o Flex Start, ele fica todo mundo ali mais no canto, né? E à medida que eu vou adicionando itens, né? Eles vão ficando alinhados à esquerda, no caso de um horizontal, ou em cima, né? No caso de um vertical. O Flex End coloca no final, no main end, tá? Então, assim, ali ele leva todo mundo para lá e ocupa o espaço restante com espaço vazio, digamos assim, com um preenchimento, com um padding, né? E aí ele coloca todo mundo ali pro final. O center, coloca todo mundo no centro. Tipo, aí aqui que a galera bate a cabeça pra caramba, nossa, como eu faço isso? Isso é tão fácil, é só justify content center. Pronto. Ele coloca padding, né, nos cantos e coloca os itens ali com a sua devida margem no centro, tá? O space between, o que é o between? É entre, né? Então ele coloca espaço proporcional entre os itens. Esse é o mais legal do Flex. Ele coloca sempre proporcional. Então, assim, se eu tenho um espaço assim, definido, né, ele vai preencher esse espaço com a proporção exata. Né? Se eu tenho dois itens, ele vai preencher esse espaço com a proporção exata. Ele vai jogar todo mundo pro canto, né? No Space Between vai jogar. Se eu só tenho dois, ele vai fazer isso. Né? Se eu colocar o Space Around, ele vai fazer isso. Opa, deixa eu tentar. Mais ou menos isso. Né? Ele vai colocar espaço em volta. Né? Pensa assim: Between é entre. Então ele vai colocar o espaço proporcional entre os elementos. O Space Around é em volta. Então ele vai colocar esse espaço que está sobrando aqui do Space Between, ele vai cortar pela metade e colocar atrás. Então em vez de ficar tipo assim, né? O between, né? Opa, é difícil aqui regular com a câmera. Assim, né? Ele vai ficar assim, porque ele vai pegar esse espaço do meio e vai jogar para o canto, né? Não, esse é o Space Evenly, né? Que é o espaço igual, né? Ele vai colocar espaço igual entre as bordas e o meio. E o Space Around, ele vai colocar um espaço maior entre os itens e esse mesmo espaço entre os itens vai ser dividido por 2 e colocado no canto, tá? Ali você vê que tem uma pequena diferença Space Around e Space Evenly. O Space Around, ele coloca o mesmo espaço que ele tem entre os itens em volta ali, né? No cantinho dos itens, tá? Então ele fica com um pouquinho de espaço aqui e o espaço, se você pegar o espaço entre os itens, é como se fosse vezes 2 o que está entre as bordas. E o Space Evenly, sim, é o mesmo espaço, né? Evenly é igualmente, né? Então ele dá um espaço igual entre as bordas e entre os itens. E o espaço around é espaço em volta. Então ele dá um espaço x entre os itens, né? E um espaço de x dividido por 2 entre a borda e o item, tá? E você vê que todos ficam muito harmônicos, né? Space Between, Space Around, Space Evenly, tudo fica muito harmônico, depende do que você quer fazer, dos elementos que você quer, da maneira que você quer dispor esses elementos, tá? Então Justify Content, gente, ó, martela isso na cabeça, é mega importante. E é tão importante que eu vou encerrar a aula por aqui, para vocês ficarem com isso na cabeça, fizerem anotações, derem uma pesquisada, ver como funciona, e a gente volta aí na próxima aula com outras propriedades muito importantes do elemento pi e do elemento filho futuramente. Beleza? Espero que tenha ficado muito claro para vocês aí. Qualquer dúvida aí, joga lá no Discord, a galera tá muito boa aí, esclarecer as dúvidas, tá muito legal ver essa troca entre vocês. Mas é isso, galera. Um grande abraço. Aí, bebam água, se hidratem aí. Eu já vou me hidratar com a minha garrafa personalizada aqui que acabou de chegar. Um grande abraço para vocês e até a próxima.